E esse livro apócrifo de Enoque está inteiro, sem nenhuma deturpação? Como é que a gente vai saber? A pergunta vem da Nérias. Boa pergunta. Sim, eu acredito que tem deturpações, sim. Eu acredito que sim, porque o que acontece? Ele está na sua essência nesses 84, 88 livros da Bíblia dos etíopes, e foi de lá que foi feito as primeiras versões, mas você vai encontrar na internet muita coisa. Eu quero dizer assim, não confunda com um livro também chamado As Chaves de Enoque, né, que foi um cientista americano que escreveu esse livro, J.J. Hatter, se eu não me engano o nome dele, e que algumas pessoas me perguntaram, mas é mais um encontro de alguma versão do livro de Enoque? Não, segundo a narrativa dele, ele foi levado numa Merkabah, né, de luz, e teve realmente um contato com Enoque, e Enoque passou para ele algumas chaves, se eu não me engano, 63 chaves, que são informações, né? E isso foi um livro escrito em 73. Mas vocês vão encontrar primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, terceiro livro de Enoque. É interessante ficar meio cismado com isso, porque o próprio livro etíope, na minha concepção, tem alguma coisa que foi alterado, né? E o mais antigo, ele está fragmentado, que foi encontrado, inclusive, entre os livros lá dos Essênios, 1945. Então, a gente vai ter que sempre olhar com desconfiança para aquilo que chegaram. Porque, assim, a gente ficou sem informação desse livro coisa de 1.500 anos, sabe? Então, é muito tempo. A gente ficou longe disso, desse tipo de informação. Esse vídeo que você vai indicar pra gente, que eu vou colocar lá, esse vídeo, né, que você vai indicar pra gente, que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, ele vai mostrar essa versão assim mais próxima do original etíope? Sim, para mim é. Essa é a versão. Tanto é que ele vem como o livro de Enoque, o etíope. Mas mesmo assim é importante ter essa desconfiança, porque é uma coisa que assim foi perseguido, muitos exemplares foram destruídos, né? São cópias hoje que chegaram e uma tradução do etíope, né, para o inglês e do inglês para o português, né? Então tem muita coisa que se perde nessas traduções, né? Entendi. Então é sempre importante a gente procurar usar o bom senso quando estiver pesquisando, né? Fazer ali perguntas para sua intuição, para ver se aquilo faz sentido. Como eu disse, você vai ler, a pessoa vai pegar, ela vai ler lá que Adão, ele, através da esposa, ele conheceu a morte, ele precisou conhecer a morte através da mulher, né? Então tem coisas que você tem que olhar e falar, mas será que é isso mesmo? Eu posso aceitar dessa maneira? Será que Deus ele vai realmente destruir tudo no final? Que ele é cruel dessa maneira, dessa forma? E eu consigo olhar para Deus igualzinho àquela parábola do filho pródigo, que é um Deus misericordioso, sabe? Que o filho chega para o pai e fala assim, me dá a minha parte. É a mesma coisa de chegar para o pai e falar assim, você morreu para mim. Porque herança só se tem quando o pai morre ou a mãe morre. Fora isso não tem herança, mas o pai dá. O pai vai lá e dá. E ele pega e gasta tudo. Ele destrói tudo. E ele fala, eu vou voltar porque você... Se eu for tratado igual um escravo lá no meu pai, o escravo lá no meu pai é mais bem tratado do que eu estou sendo ultimamente. E ele volta. E o que o pai faz? Ele acolhe aquele filho de novo. Ele dá a condição de filho para ele de novo. Põe um anel no dedo. Faz uma festa. Mata um boi. Chama os amigos. Esse filho estava morto. Ele voltou à vida. Ele estava perdido e se reencontrou. Aquilo é bonito. E eu lembro de 2012, quando teve o julgamento dos dimensionais, né, que nós pegávamos as nossas simbologias antigas e a gente via e falava, meu Deus, quanto débito, quanta coisa errada eu fiz nessas múltiplas encarnações. Como que eu vou fazer para acertar isso? E lá no julgamento, o que aconteceu? Todo mundo foi aprovado. Tanto é que quando a gente faz a simbologia agora, a gente só faz a simbologia nova. Não se olha mais para os pecados do passado. Não olha mais. A gente está construindo uma vida nova. Do zero. Nesse novo ciclo. Olha só que misericórdia. Sabe? E tinham pessoas que falavam, nossa, minha simbologia parece um pau de galinheiro. Tá suja pra lá e pra cá, pelo amor de Deus. E hoje a gente pega as simbologias novas, tá tudo limpinha. Nada de débito. A gente pode construir, a gente está tendo uma oportunidade de construir uma história completamente nova.
É a mesma coisa, né? Que quando na narrativa bíblica, né, aparece lá a pecadora na frente de Jesus, e Jesus ele fala, seus pecados estão perdoados. Sabe? E que os fariseus falam, mas que é esse cara que até pode perdoar pecados? Quem é esse cara? Então, a gente ficar olhando para esse Deus carrasco todo o tempo, sabe? Esse ancião de dias, esse velho barbudo, que tá só esperando a gente dar uma vacilada para ele chamar o parceiro dele do tridente. Ele é o tira-bom, e ele vai chamar o tira-mal para fazer o mau serviço. Ah, leva esse aqui para você que esse é teu. Pode perfurar ele por toda a eternidade. E põe o tridente na brasa mesmo, deixa bem vermelhinho. Se a gente ficar apostando nesse Criador, a gente vai ficar assustado. A gente vai ficar com medo. E medo e culpa não deixam a gente andar. São emoções que nas suas sombras, inclusive eu tenho no meu canal lá uma sequência de 5 lives falando sobre cada uma das emoções e como manipular essas emoções a nosso favor. E é interessante que para essa conversão de energia, essa transmutação conhecida, a gente vai precisar também do domínio das emoções. Saber usar bem o medo, a raiva, a culpa, a alegria e a paixão. E encontrar a neutralidade também, que é uma fonte também gigantesca de criação. Então eu tenho essas lives lá explicando, sabe? Então a gente vai precisar fazer isso para transformar a nossa energia, transformar o nosso corpo. Para acontecer o que aconteceu aí com Enoque, com Elias, com Moisés. E aí, provavelmente, mais uma vez, né? Certamente muita coisa foi deturpada, né? Porque se ele é uma pessoa, se ele foi uma pessoa que conseguiu fazer essa conversão de energia, como é que ele poderia ver um Deus tão mau, né? Como Exato. é relatado no livro dele. Então, assim, essa pergunta da Néria foi ótima, porque é importante olhar com essa crítica. O Cássio está falando de alguns conteúdos no canal dele. Na descrição desse vídeo, vocês vão ver o canal dele do YouTube. Para vocês irem lá também, conhecerem, se inscreverem e pegarem esses conteúdos muito legais que ele está complementando aqui para gente.